Graça e paz, amados irmãos, bem-vindos ao canal Conforme a Palavra. E como prometido, vamos dar continuidade aos vídeos. Temos muitos vídeos em mente, muitas pregações, testemunhos para compartilhar, com a graça de Deus. E eu sou o irmão Júnior, né? Gosto de me chamar assim, irmão Júnior ou evangelista Júnior, né? Aí no arroba eu coloquei arroba pregador Júnior Santos, tá? E como eu disse no primeiro vídeo, alguém que ama o Senhor, alguém que ama pregar a palavra do Senhor. E estou aqui de muito bom grado, agradeço a Deus por essa oportunidade. E o real intuito deste canal é que você possa ser edificado, que aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, que ainda não o encontraram pessoalmente, possam fazê-lo, que a graça venha alcançá-los. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Quero dar uma pequena instrução para aqueles que têm dificuldade. Ontem eu falei com uma senhora que acompanhou o primeiro vídeo e ela não sabia sobre como se inscrever no canal. Então, ao assistir esse vídeo, na parte de baixo você pode clicar em inscrever-se, assinar o sininho para que esses vídeos apareçam, as notificações. Lembrem que esse vídeo apareceu, que tem vídeo novo no canal, e você possa assim assistir, ok? Então se inscreva, assine, ative o sininho para receber as notificações, para que possamos interagir. Até porque eu não estou aqui para falar sozinho, né? O Senhor está aqui para falar conosco e eu, através da minha vida, alcançar a sua, edificar a sua, sempre pela graça de Deus, e toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor, tá bom? Então, neste dia, eu preparei de trazer um testemunho de vários que eu tenho. Eu resolvi trazer esse que é mais recente, tá? Um testemunho sobre enfermidade, como você já acabou de ler aí, né? Na descrição do vídeo. E é um testemunho sobre uma enfermidade que eu enfrentei agora recentemente, no ano passado, no ano de 2026, ok? Eu confesso que eu gostaria de contar mais rápido para vocês não ficarem com um vídeo muito longo, que geralmente as pessoas não têm mais paciência nos dias de hoje, mas eu acho que também a gente não pode atropelar, né? Não tirar a qualidade daquilo que é edificante. Então eu vou tentar ser equilibrado aqui no tempo, no que for possível. E se ficar muito longo, se não for possível falar dentro de alguns minutos aí, num tempo médio de 15 minutos, 10, 15 minutos, talvez eu vou ter que cortar e fazer a parte 2, tá bom? Peço paciência de vocês. E vamos investir tempo nas coisas do reino, né? A gente investe tempo, gasta tempo à toa, olhando coisas que não convêm, né? Fazendo inúmeras coisas da nossa própria vontade. Vamos investir mais tempo na nossa vida espiritual para a glória do Senhor, tá bom? Então hoje o formato não é tanto daquela pregação mais formal, mas sim de contar uma experiência que não deixa de ser edificante. E eu sou professor, era servidor público também, eu já fui servidor público em 3 cargos diferentes. E o último cargo eu estava num órgão público do estado aqui de Mato Grosso do Sul. Trabalhava com atendimento ao público, trabalhava ali muitas horas, 8 horas por dia ali no atendimento ao público, e fiquei praticamente 10 anos nesse cargo. De 2015, março de 2015, quando eu passei no concurso em 2014, tomei posse em 2015 no mês de março e fiquei lá até janeiro de 2025, onde eu resolvi sair. E eu preciso contextualizar isso, que faz parte da história, para que você entenda como é que aconteceu. E eu sentia algumas dores lombares, que são bastante comuns nos brasileiros. É a principal queixa em postos de atendimento de emergência, são as dores lombares, né? Que é naquela região inferior das costas ali, aquela musculatura, ou coluna. Tem pessoas que têm bico de papagaio, hérnia de disco, né? É uma enfermidade bem comum. Então, isso para mim já era normal, sentir essas dores lombares, né? E eu tentava remediar, fazia alongamentos, fazia caminhadas,
às vezes fazia musculação por um tempo, melhorava, depois eu parava a musculação, voltava a doer. Aí eu usava aquela cinta na cintura para corrigir postura e tinha que levantar toda hora, né, para dar aquela esticada no corpo, etc. Porém, depois de um tempo, essa dor começou a ficar diferente. Essa dor começou a incomodar demais enquanto eu estava sentado. Começou a incomodar a região inferior, a região mais baixa da coluna, na região do sacrocox, a região mais inferior ali, e começou a doer os glúteos e essa dor começou a irradiar e começou a incomodar bastante, né? E assim se passaram alguns meses e eu tentando descobrir o que era. Confesso que até demorei para procurar um médico, porque eu achava que era relacionado a ficar muito tempo sentado mesmo. E já fazia alguns anos que eu queria sair daquele trabalho, eu não me sentia mais realizado naquele trabalho, eu me sentia preso, estressado. E aí, com o advento dessas dores começarem, eu comecei a ter mais certeza de que eu queria sair dali mesmo. E aí, um ano antes de sair, eu tinha prestado uma prova para professor, para um processo seletivo do Estado. Eu tinha passado, tinha planos de fazer uma outra faculdade, e por alguns outros motivos eu não assumi esse cargo, né? Porque minha esposa naquele ano ficou sem trabalhar e eu tive que me manter naquele concurso por estabilidade e não convinha sair naquele momento. No ano seguinte, eu resolvi sair. A minha esposa passou no concurso e estava na iminência de ser chamada. Pela fé, eu já saí. E com todo esse contexto de dores, incômodos, e eu queria trabalhar em algo mais dinâmico, eu queria andar, trabalhar mais em pé e etc. Então, depois de trabalhar 10 anos sentado, eu acabei indo para a sala de aula, né? Sou professor e fui dar aula ali no ensino fundamental, no ensino médio de uma escola estadual pública aqui da minha cidade, da cidade vizinha. As cidades são bem juntas, Corumbá e Ladário, aqui na região. E eu fui trabalhar nessa escola, onde eu de cara ali peguei 2 períodos, trabalhava ali, era bem puxado ali o expediente do professor. É uma escola grande e eu evitava ficar sentado justamente por essas dores que já tinha, então eu comecei a trabalhar muito tempo em pé, né? E até que chegou um momento em que eu falei para minha esposa, a gente precisa verificar esses problemas. Mesmo trabalhando em pé, o que eu acreditava que aquelas dores iam cessar, aquele problema de sentar e começar a doer tudo persistiam, e eu resolvi com a minha esposa investigar isso. Fui a Campo Grande, depois que é a capital aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul, né? Fui a Campo Grande, depois eu voltei, fui em ortopedista, e esse ortopedista solicitou uma ressonância para verificar se havia um problema estrutural na coluna, se havia hérnia de disco, com uma dor que podia irradiar para a parte mais inferior e etc. A conclusão a que esse ortopedista chegou vendo a ressonância foi que não havia problema estrutural, não havia hérnia de disco, não havia problemas que justificassem aqueles sintomas, porém apareceu algo nessa ressonância lá no rim direito. E esse médico falou, procura um especialista e vai investigar isso aí. A respeito das suas dores, eu recomendo que você se exercite, que faça musculação, mas no momento você tem que verificar esse problema aí, tá? Ver o que é, o que pode ser. E aí sim, fui procurar, fui em busca de um médico especialista, um nefrologista, e lá ele pediu mais exames, e lá primeiramente ele pediu um ultrassom, e o próprio radiologista já me esclareceu algumas coisas que eu perguntei na hora. E aí eu perguntei, doutor, eu vi que ele estava, né, com bastante critério, fazendo aquele ultrassom. Perguntei, doutor, isso daí é um cisto, é alguma coisa? O que é isso aí? É um cisto? É algo comum? E aí ele já me adiantou, falou, não é um cisto, não é um cisto, é uma massa vascularizada. E você precisa continuar a investigação, você precisa retornar ao seu médico, provavelmente ele vai pedir agora um outro exame, tá?
E assim, eu voltei no médico, esse médico já de imediato me enviou para um outro médico cirurgião, né, especialista, e lá esse cirurgião já me explicou, falou, olha, não dá para saber a natureza dessa massa, mas trata-se de um tumor, não sabemos se é benigno ou maligno, em todo caso precisa ser removido. E isso foi em setembro de 2025, no ano passado. E aí começaram os exames, começou a correria, começou ali a entrar em contato com Campo Grande para fazer uma cirurgia que apareceu, que o Senhor preparou. Então esse foi o contexto, né? Do nada eu descobri um câncer. E quando eu descobri, eu lembro que eu saí do exame, passei na casa da minha mãe e tal, e minha mãe já ficou preocupada, eu estava um pouquinho anestesiado, não fiquei desesperado, até demorou um pouquinho, né, pra gente, como diz o ditado popular, pra ficha cair, né, pra a gente se ligar no que estava acontecendo. E eu me lembro que após eu fazer eu não lembro se foi uma nova ressonância ou uma tomografia. Aí foi com contraste e eu lembro que no dia seguinte me deu uma febre, me deu um mal-estar e eu fiquei deitado na cama, fiquei bastante fragilizado. Eu estava sozinho aqui no quarto, minha esposa estava aqui em casa e aí foi depois de um culto de domingo a minha família apareceu aqui, né? E eu lembro que quando a minha mãe entrou no quarto com a minha família, eu comecei a chorar, né? Eu comecei a chorar, porque eu estava me sentindo mal, acho que o psicológico afetou, e eu comecei a me sentir mal, sentindo um mal-estar no corpo, e dali fiquei bem. Passaram uns dias, eu ficava em casa, estava de licença do trabalho, eu ficava em casa e eu comecei a ficar muito aflito, muito preocupado, né? Eu já preocupava com a minha filha, eu pensava muito na minha filha, na família, mas eu pensava muito na minha filha, porque ela ia crescer, porque ela tinha um mundo para enfrentar. Eu pensava nos conselhos que eu tinha que dar para ela, eu pensava no que eu tinha que deixar para ela escrito. Eu já comecei a pensar um monte de coisa, né? E eu acho bastante natural isso, né? Quando a gente tem essa responsabilidade como pai, a gente entende, né? Se você é pai ou mãe, você vai entender. E eu pensando, nossa, eu tenho que deixar muitos conselhos, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei do futuro, eu não sei se é da vontade do Senhor me curar, não sei. Sendo bastante realista, né? E eu me preocupando com isso. Poxa, eu tenho tantas mensagens também no meu caderno, e eu tenho esse propósito do YouTube há muitos anos e eu nunca comecei. Eu vou deixar essas mensagens escritas, guardadas. Eu podia ter gravado, eu podia ter pregado, eu podia ter anunciado o que o Senhor tem me dado, né? A preocupação de deixar, né, uma herança, né, naquilo que o Senhor tem nos abençoado. E eu sei que eu fiquei bastante preocupado, mais especificamente com a minha filha, porque ela tem 6 anos de idade, né? Ela tinha 5 no ano passado, e eu fiquei bastante preocupado. E essa preocupação começou a me afetar por uns dias, não por muitos dias. Eu fiquei assim uns 3 dias, uns 3, 4 dias eu fiquei bastante aflito, preocupado, né, desse jeito, pensando se eu gravava vídeos para deixar para ela, alguma coisa assim, né? E no mesmo tempo meu primo estava passando por um problema também, né? Eu tenho um primo que inclusive está enfrentando esse problema ainda, tá? Ele é jovem, ele está enfrentando um câncer também, estamos orando por ele, e ele já estava iniciando o tratamento dele também. Então era dose dupla na família, né? Dois homens jovens. Eu tenho 33 anos, ele tem menos que eu, ele é bem mais novo. Então a família toda sentiu, né? Família grande e a preocupação. Passado alguns dias, eu no meu quarto, eu orando ao Senhor, e eu pensava, eu só tenho uma solução: me apegar ao Senhor.
eu já tenho experiência para isso, eu já tenho experiência com isso, eu não sou um novo convertido. Nós recebemos preparo para isso. Só que realmente a prática não é tão fácil quanto nós imaginamos. A gente fala muito de fé, mas na prática, viver a fé não é fácil. Mas eu pensei, refleti e falei assim: não, eu preciso enfrentar isso de forma madura. Eu preciso enfrentar isso de cabeça erguida. Eu preciso me apegar na palavra. Eu preciso me apegar ao Senhor. Foi então que eu me ajoelhei no meu quarto. Foi então que eu orei ao Senhor. E eu falei para o Senhor assim: Senhor, me perdoa pelo meu desespero. Me perdoa pela forma como eu estou agindo, pela minha incredulidade. E nesse momento eu disse: Senhor, eu vou enfrentar isso de cabeça erguida. Eu quero agir como o Senhor quer que eu haja. Eu quero reagir como o Senhor quer que eu reaja. Se for uma prova, mais uma prova, porque eu já passei outras provas, se for mais uma prova, que eu saia dela de cabeça erguida, que eu saia dela aprovado, que eu não me desespere. E lembrando que pouco tempo atrás eu tinha pregado na igreja em que congrego uma mensagem cujo tema era buscar ao Senhor buscar ao Senhor em tempos de paz. E isso foi antes de eu descobrir esse diagnóstico. Já convivia com essas dores que eu citei aqui há mais ou menos um ano, e eu trouxe essa mensagem: buscar ao Senhor em tempos de paz. E nessa mensagem eu falava sobre a gente ter a intensidade para buscar o Senhor, ter força para buscar o Senhor quando tudo está bem. E aí, durante esse processo, eu trouxe outra mensagem que dizia assim: a fé é tudo o que temos. A fé é tudo o que temos. E sem ela nós estamos perdidos. Se a palavra do Senhor não for verdade na nossa vida, nós estamos perdidos. É como se ela não existisse. Embora ela seja a verdade, mas se ela não é verdade para você, você não encontra consolo, você não encontra esperança, você não encontra propósito. E esse processo prosseguiu. Descobri esse diagnóstico em setembro, e quando foi em dia 31 de outubro, eu já estava em Campo Grande passando por cirurgia, né? E é lógico que se eu for contar todos os detalhes, não tem como, eu gastaria aqui mais de uma hora. Tá? E eu passei por essa cirurgia, foi uma cirurgia tecnológica, minimamente invasiva, não foi fácil, né? Teve bastante dor, né, depois da cirurgia, tive desafios, tive momentos de bastante angústia, né, de preocupação. Então eu ficava orando o tempo todo. Nesse período próximo à cirurgia, depois do diagnóstico, eu procurei a me fortalecer no Senhor. Eu criei aqui uma anotação e eu escrevi assim, lá em setembro: fortalecimento espiritual. E aqui nesse caderno, no meu caderno de mensagens, eu escrevi vários versículos que podiam me trazer esperança, que podiam me dar segurança, que podiam me dar força. E eu escrevi esses versículos aqui. E eu comecei a ler esses versículos. Eu lembro que até no hospital eu pedi para minha esposa ler, se eu não me engano, né? Se não me falha a memória, eu pedi para minha esposa ler. Ela não está aqui comigo agora, está trabalhando. Então ela leu para mim. E eu tenho aqui o caderno, esse caderno aqui. Fiz anotações, escrevi os versículos todos à mão, e eu me apoiei nessa palavra, me firmei, me posicionei em oração, e eu enfrentei esse problema de cabeça erguida, confiando no Senhor, confiando que a palavra do Senhor é verdadeira, tendo aquela segurança de que
quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. E trouxe uma mensagem bem forte na igreja, né? Onde a gente vê que a igreja orou por Pedro. E Pedro, ele foi liberto da prisão. Assim está escrito. Mas Tiago não teve o mesmo desfecho. Ele foi morto à espada. Estava na prisão e foi morto à espada. Pedro estava na prisão e foi liberto. Então tem coisas que nós não vamos entender. Então eu não tinha como garantir se eu sobreviveria, se eu morreria, se eu estaria aqui hoje. Não tinha. Então eu fui com muita intimidade com o Senhor para aquela mesa de cirurgia, orando e falando ao Senhor: Senhor, esteja comigo. Porque eu sei que na hora que eu fechar os olhos para essa cirurgia, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como meu corpo vai reagir. Eu não sei como eu vou reagir a uma anestesia. Eu nunca tinha passado por cirurgia. Senhor, fica comigo, né? Fica comigo. É uma experiência forte, né? Fica comigo. E eu estava disposto até a ver alguma coisa com o Senhor. Porque eu pedi para que Ele ficasse comigo. Achei que eu ia ter alguma visão, algum sonho. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que não tinha certeza de nada. Mas eu sabia que o Senhor estava comigo. E Ele estava. E Ele está comigo. Assim como Ele está contigo também. Se você crê, se você confia nele. E assim eu me recuperei. Fiquei uns 10 dias ali na capital. Retornei. Me recuperei bem. E estou aqui, né? Para a honra e glória do Senhor. A cirurgia foi um sucesso. Saiu o resultado da biópsia. Após a cirurgia, o tumor era maligno, tinha 5,5 centímetros de diâmetro, né? Aquele tamanho de um limão assim, tomava parte de um rim, parte do rim direito. Essa cirurgia permitiu preservar a função renal, preservar essa metade do rim que está funcional, graças a Deus. Então estou aqui e com um grande espinho na carne, porque nem eu nem você não sabemos de nada sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro. Não sei o que pode acontecer daqui para frente, mas uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive e que Ele se levantou sobre a terra e que estamos com o Senhor, não importa o que aconteça. E essa convicção não é só quem passou perto da morte que tem que ter. Todo cristão deve ter essa convicção. A Bíblia diz que por amor dele somos entregues à morte todo dia, como ovelhas ao matadouro. Então nós temos que ter essa convicção de que somos do Senhor, vivos ou mortos, ou morrendo esse corpo, nós estamos e somos do Senhor para sempre. Sei que já deu um bom tempo esse vídeo, 23 minutos, e eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Alguns versículos que me fortaleceram e que pode fortalecer você quando você passar por uma situação difícil, ou se você estiver passando por uma situação difícil, tá? Só lembrando que o resultado da cirurgia foi ok, foi um sucesso. O tumor foi removido com uma boa margem, com segurança. Não houve, esse tumor não se espalhou, não foi necessário fazer quimioterapia, nem radioterapia. Então estou aqui para a honra e glória do Senhor. Eu louvo ao Senhor em todo o tempo. Eu sei que eu já estou vivendo, eu falo isso, né? Eu já estou vivendo hora extra aqui na terra. Então é por isso que eu consigo entender aquele versículo que viver é Cristo e morrer é lucro. Eu creio que o que eu estou vivendo aqui também é lucro também, porque o Senhor me deu, não só dessa vez, mas muitas outras vezes, outras oportunidades. Foram outros livramentos. Tive muitos livramentos. Quando criança, fazendo coisas que não deveria fazer, com moto, com cavalo, com outras coisas, e foram muitos livramentos, tá? Há 5 anos atrás eu tive um grande livramento e o Senhor me reergueu também. É um outro testemunho. E o Senhor me curou de uma depressão e Ele me tirou de um lugar que eu achava que não tinha como sair.
e ele me reergueu e ele me mostrou que não era o fim, né? Assim como ele fez com Elias, quando Elias se joga debaixo daquele zimbro, deita e diz para o Senhor: Senhor, eu não sou melhor que meus pais, tira a minha vida. E o Senhor vai lá e fortalece o profeta Elias, enviando um anjo para entregar pão e água para o profeta Elias. E Elias come, né? Se deita novamente, descansa. O anjo acorda ele novamente e fala: coma e beba, porque o caminho é longo. E nós sabemos o desfecho da história. Elias caminha 40 dias e 40 noites. Retorna e ele levanta 2 reis, e ele levanta ali o seu sucessor Eliseu, e depois o Senhor o arrebata para os céus com um corpo vivo. Ele teve o privilégio de ser aposentado por Deus sem conhecer a morte física. Então essa mensagem ela é muito íntima para mim, e você pode passar por isso, achando que é o fim na sua vida, achando que não tem mais esperança. Mas lá em Jó está escrito, né, que há esperança para a árvore cortada, que ao cheiro das águas brotará. Então, lendo aqui para finalizar, uns versículos para que você seja fortalecido no Senhor. No meu caderninho aqui, ó, de anotação pessoal, você pode ter o seu caderninho, as suas anotações, os versículos que te dão força. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. E Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador é recompensador. Ele recompensa aqueles que o buscam. Olha outro. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno, tá? Então essa ajuda, ela vem em tempo oportuno. Olha outro. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Não vou ler todos, eu vou ler só mais 2 aqui. Salmos 30, 2 e 3 fala assim: Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Então, desde aquele dia que eu me posicionei aqui no meu quarto, na minha cama, e disse: Senhor, eu vou enfrentar isso com maturidade. Eu quero agir como o Senhor quer que eu haja. Eu quero reagir como o Senhor quer que eu reaja. Me dê força, me dê fé, me ajude. E você tem que confiar no Senhor. Deixe as coisas que te atrapalham. Deixe as coisas que diminuem a sua fé. Deixe as coisas que contaminam a sua mente. E se fortaleça na palavra do Senhor, em oração. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Há muitos outros detalhes nesse testemunho, mas eu creio que é suficiente. Já deu 28 minutos, tá bom? Que Deus abençoe você. Eu gostaria de orar por você rapidamente. Pai amado, Pai bendito, Senhor Todo-Poderoso. Pai, onde esse vídeo vai chegar, o Senhor já sabe, Pai. O Senhor pode lançar, soprar como o vento do Espírito Santo do Senhor, Pai. Que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas Tu sabes, Pai. E o Senhor pode alcançar corações em quantidade e em profundidade, Senhor amado. Ô Senhor, que esse vídeo venha edificar vidas, venha abençoar pessoas, venha curar, libertar, trazer consolo, trazer ânimo e trazer esperança para aqueles que acham que já é o fim, Pai. O Senhor é quem tem a última palavra. Eu abençoo a todos esses ouvintes, Pai, que estão investindo tempo em ouvir a Tua palavra, Senhor amado. Eu abençoo agora em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, meu Senhor e Salvador. Nós oramos e agradecemos. Amém e amém.
Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever e assinar, ativar o sininho, tá bom? Para você receber as notificações do próximo aí. Deus abençoe.